Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com as lições CPAD. Hoje, novo trimestre, vamos estudar lições bíblicas com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. A primeira lição de hoje estudaremos a pessoa do Espírito Santo. Conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Somente a Bíblia é a verdadeira identidade e traz as obras do Espírito Santo na vida prática diária do cristão. A leitura do estudo de hoje, das nossas lições bíblicas, escola dominical, está em João capítulo 14 e João capítulo 16. Hoje vamos estudar a nossa primeira aula do ano de 2021. Desde já eu quero desejar um ano cheio de paz, de felicidade e de alegria. E que nesse Natal que está se aproximando, também o verdadeiro Natal seja proclamado, glória a Deus, para todos sempre. Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Assim, continuando nossos estudos, veja a categoria do estudo do primeiro trimestre de 2021. Vamos estudar profundamente esse trimestre com estudos teológicos que são para líderes, para professores de BD, também para pastores, também para missionários, todos que podem somar, levando a mensagem do Reino de Deus a todas as nações da terra. O nosso comentário sempre é com aprofundamento bíblico e a matéria deste trimestre é pneumatologia, o estudo da pessoa do Espírito Santo. Vamos estudar? Vamos lá? Veja que nós temos aulas de reforço, isto mesmo, aula extra. Você pode adquirir através do nosso zap 991 28 12 60. Nós vamos colocar abaixo do vídeo, exatamente aí, você vê o nosso primeiro comentário e você anota o nosso zap e entra em contato conosco para estudar com aulas de reforço. Amados irmãos, eu quero dar boas-vindas a todos vocês com mais um ano abençoado, 2021, cheio da bênção e da graça de Deus, e que possamos aprofundar dentro das Sagradas Escrituras para extrair o suco divino para as nossas vidas espirituais. Então, a obra do Espírito Santo, vamos ver? Vamos lá. Vamos estudar a obra do Espírito Santo. A matéria de hoje vai estudar sobre, veja lá o tópico que fala sobre a união das três pessoas divinas, uma dentro da outra. Pericose. Então, o que é isto? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos dentro da mesma divindade. Então, veja que vamos estudar profundo este assunto. Então, aqui nós temos um detalhe geográfico, certo? Um desenho que mostra realmente as três pessoas em um único Deus. Glória a Deus. Vamos estudar daqui a pouco este assunto. Amém? Vamos tirar aqui e vamos estudar já esse assunto. Vamos também estudar a pessoa do Espírito Santo, ok? Agora, nesse momento, e as suas obras. Vamos lá? Começando a aula, glória a Deus. Vamos lá. O Espírito Santo na eternidade.
O Espírito Santo na eternidade. Glória a Deus. A eternidade, do Espírito Santo. O que é isto? Sempre existiu. Ele é divino. Deus é eterno. Sempre existiu. Então, sem princípio e sem fim. Então é uma espiral. O Espírito divino de Deus é eterno. Então, o que nós podemos ver aqui, que estudaremos o Espírito Santo, que é uma matéria, da teologia, conhecida como pneumatologia, Pneuma, que liga também a uma outra matéria chamada cristologia, certo? Também liga a uma outra matéria chamada teologia própria. Aqui eu tenho o Filho, aqui eu tenho o Espírito Santo e aqui eu tenho o Pai. Veja aí, 3 matérias dentro do assunto. Ok? Vamos lá? Veja aí, nesse momento, eu tenho exatamente, a doutrina do Espírito Santo dentro da pneumatologia. O que é que vai acontecer aqui, Eu tenho aqui o homem que tem o poder de escolha. O homem ele pode escolher entre o que é conhecido pecado, então a doutrina da amartiologia. Ele pode escolher também o que é salvação, soteriologia. Agora veja, quem é que faz isto? O Pai sempre tem o poder de direção. É o eterno diretor. Glória a Deus. Ele dirige o Espírito, ele dirige o Cristo. Amém? Então, o Pai é quem dirige as pessoas da divindade. Aqui eu observo que o Pai dirige o Espírito Santo para... vamos com outra caneta. O Pai dirige o Espírito Santo para convencer o homem que é pecador. Convencerás o homem que é pecador. O Pai dirige o Filho para trazer a soteriologia, a salvação. Então, o Pai tem o poder de direção, de levar o homem a poder de decisão entre o pecado e a salvação. Glória a Deus. Então veja nesta matéria, conhecida como pneumatologia, aonde o Espírito de Deus vai convencer o homem do pecado. Ok? Então, isto aqui é grego, pneumatologia. Pneuma, é grego. Eu tenho a palavra hebraica, veja aí, ruach. Esta é a palavra hebraica, ruach, do Antigo Testamento e aqui do Novo Testamento. Então, veja que estudaremos que Deus, ele tem um nome soberano. Nós conhecemos por Jeová, mas muitas pessoas, veja aí, o chama de Yahvé, de Javé, ok? Porque é uma tradução do tetragrama YHWH, ok? Então, Jeová é o nome da divindade. Glória a Deus. Há um só nome, um só senhorio. Glória a Deus. Só que foi revelado nas Escrituras a família Jeová. Por quê? Porque dentro de Jeová, da divindade, eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Veja que o Senhor Jeová é um só, mas revelou em 3 pessoas divinas. Como eu sei disto? Por causa do trato que fez com o Filho para vir salvar o homem do pecado. Você me será por filho
e eu lhe serei por pai. Então veja que a família tem um único nome. É como a família, veja aí, Lima. Por exemplo, eu sou Rosileudo Lima. Tenho uma esposa, Régia Lima. A filha, Débora Lima. E o filho, Lucas Lima. Então, o nome da família é Lima. Então, todos têm direito de ser chamados de quê? Jeová. O Filho tem direito e o Espírito Santo tem direito. No Antigo Testamento nós temos a expressão, anjo de Jeová. Glória a Deus. O anjo do Senhor, Jeová. Porque a nossa tradução traduz por Senhor, o tetragrama, a Almeida corrigida. E o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jeová. Amém? Veja que as três pessoas são chamadas de Jeová. Glória a Deus. O que é isto? É que um só é o nome da divindade. Como é que eu sei disto? Porque diz a Bíblia que um será o seu nome. Todos vão conhecer o Senhor com um só nome. Mas no plano divino, para a salvação do homem, Deus revelou por diversas maneiras e veio os seus diversos nomes. Amém? Então, meus queridos, veja que a obra do Espírito Santo vem desde a eternidade. Por quê? Porque o Espírito Santo vai criar o homem. Então, eu tenho a criação do homem na terra. Então, o Espírito Santo, ele vem desde os tempos eternos, conhecido como a dispensação do mistério. Paulo revela isto muito claro, quando ele fala sobre a dispensação do mistério, lá em Efésios, ok? Então, ele fala sobre a dispensação do mistério. Então, eu tenho a atuação do Espírito Santo na eternidade, ok? Desde a dispensação do mistério. Quando ele estava lá no trono de Deus. Aqui, nas rodas. Amém? Nas rodas. O trono de Deus era um só. Não havia ainda a encarnação, porque o Verbo se encarnou aqui, na dispensação da graça. Amém? Então veja que o Espírito Santo trabalhou aqui, no movimento das rodas do trono. Como é que eu sei? É só ler Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Leia o capítulo 1 de Ezequiel. O Espírito de Deus trabalhava nas rodas do trono. Então, isto é chamado de dispensação do mistério. Então, o Espírito de Deus é eterno, trabalhou na dispensação do mistério, e ele veio exatamente em Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque a dispensação do mistério tem a parte A e a parte B. Porque aqui ele trabalha com anjos, até chegar a Gênesis capítulo 1, porque ele está como capitão dos exércitos do Senhor, se revelando aos anjos de Deus. E quando ele chega em Gênesis 1, estou falando aqui do verbo, ok? Do verbo, o filho. Então, quando chega em Gênesis 1, ele vai se revelar como, anjo do Senhor. Glória a Deus, anjo do Senhor. Então veja que esta foi a maneira do Senhor Jesus se manifestar. Agora o Espírito de Deus, ele veio trabalhar, na terra e no homem. Na terra por quê? Porque na terra, a terra estava sem forma, vazia, em trevas e em abismo. Então, sem forma, vazia, em trevas e abismo. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 2 diz isto. Então, o Espírito de Deus foi o primeiro missionário a ser enviado à terra, antes do Verbo na dispensação da graça.
Então o Espírito de Deus, antes de Jesus, já foi o missionário, preparando a terra para a existência do homem. Glória a Deus. Veja que missionário é o Espírito Santo. Então veja, meus amados irmãos, que a obra do Espírito Santo vai até a eternidade novamente. Vai até a eternidade novamente. Por quê? Porque eu tenho, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, ele vai vir para onde? Para a igreja. Então, Atos capítulo 2, ele vai estar na igreja. E antes de Atos, ele estava sobre o povo, ainda sem habitar. Então, veja que ele estava no Gênesis, preparando a terra, ele estava no homem, certo? Até o dilúvio, nós temos o Espírito Santo, tentando convencer, Gênesis capítulo 6, versículo 1 em diante, diz Deus: não contenderás para sempre o meu Espírito com o homem, porque ele é carne. Então o Espírito de Deus estava na terra. Até Gênesis capítulo 6, por quê? Porque ele estava tentando convencer Caim, convencer Adão, convencer a todos de pecado. Então, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo foi retirado novamente para estar com Deus. E até então ele vinha sob medida sobre o povo, até que ele veio em plenitude em Atos capítulo 2. Glória a Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então veja que no Antigo Testamento era por porções. Porque em Moisés está escrito que Moisés tirou da porção que estava sobre ele e colocou sobre 70. A Bíblia diz que Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. E era assim que acontecia, irmãos. Era de uma forma instável. O Espírito Santo ainda não estava estável. Ainda não havia sido derramado. Até que Jesus chegou na história. Jesus chegou e prometeu o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Na aula extra, a aula de reforço, nós vamos ensinar, com papel e caneta, a saída do Espírito Santo mediante os símbolos. Quando Noé soltou a pombinha e por 3 vezes ela foi a primeira vez e voltou. A segunda foi e voltou com um ramo de oliveira no bico. E a terceira vez ela nunca mais voltou. Então a primeira vez, as águas. Gênesis capítulo 1. A segunda vez, em Jesus. E quando Jesus morreu, ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então o Espírito de Deus, com um ramo de oliveira, voltou. E a terceira vez, ele veio para ficar na igreja para sempre. Nós vamos fazer com desenho. Amém? Vem estudar conosco na aula extra. O Espírito Santo aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2, na terra, preparando a terra ainda sem forma e vazia, para a obra criadora do Pai. Então, nós chamamos de o grande desafio do Espírito Santo. Isto antes do verbo, do dabar, de encarnar-se na terra. O Espírito Santo já trabalhou fazendo a terra, produzindo o homem. Jó diz, está escrito em Jó, que o Espírito de Deus fez o homem e ele dá entendimento. Então, o Antigo Testamento mostra a trajetória dentro da dispensação do mistério, que ainda não havia sido revelado aos homens. Então veja todo o nosso histórico do trabalho do Espírito Santo no estudo da doutrina pneumatológica. Então, na eternidade, no trono, junto ao Pai, no movimento das rodas, Ezequiel capítulo 1. Na terra, sem forma e vazia, dando forma, glória a Deus, para a preparação do verbo, haja luz.
Então veja que ele contendeu com os homens e regressou ao Pai. Então as obras do Espírito Santo no Antigo Testamento era por possessão. Ok? Então nós temos a obra individual do Espírito Santo antes da obra coletiva. No Antigo Testamento, ele vinha para uma pessoa. No Novo Testamento, ele foi derramado em todas as pessoas que creem em Cristo. Glória a Deus. Então, no Antigo, de forma temporária. No Novo Testamento, de forma contínua e eterna. Então, veja o trabalho do Espírito Santo. Primeiro, na eternidade. Depois, inspirando os profetas na terra. Segundo, na obra de Cristo, quando o Senhor Jesus fazia os milagres. Em João Batista, nos apóstolos, aí temos o ato dos apóstolos. No período da graça, hoje na era da igreja, nos líderes. Então, na grande tribulação, o Espírito de Deus ainda atuará, mesmo com a igreja no céu, porque há 7 Espíritos da manifestação do Espírito, que é um. Então, no reino milenial, novamente na eternidade. Então, todos os símbolos do Espírito Santo que são manifestados desde o trono, nós encontramos estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, veja, no tópico de número 1, nós vamos estudar a divindade do Espírito Santo. Isto de acordo com Mateus, capítulo 28 e versículo 19, que vai falar exatamente de quê? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então veja, nesse momento, a divindade, a personalidade do Espírito Santo num único texto da Bíblia Sagrada. Veja a revelação do texto. Mateus capítulo 28, é o tópico de número 1. Versículo 19. Batizando-as no nome. O segredo está aqui, ó, no nome. Por quê? Porque esse nome me leva ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ok? Então, Paulo ele vai tratar tanto do nome como das 3 pessoas. Porque o nome é um. As pessoas são 3. Ó, são 3 pessoas. Um nome e 3 pessoas. Amém? Veja só. Dentro da Bíblia, Hebreus 6, versículo 1, o ensino de Cristo, quando fala sobre o arrependimento de obras mortas, por causa que o Pai, com fogo purificador, mediante o batismo de Cristo, porque João disse, Mateus 3:11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse arrependimento de obras mortas, que é as pessoas falar mal do outro, fazer várias maneiras contra Deus, pecando contra o seu irmão. Então, Deus purifica por meio do fogo. No Pai. Quem faz isso? Jesus. Então, veja que eu tenho o batismo, olha aí, Hebreus capítulo 6, versículo 1. O ensino, versículo 2 agora, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Olha aí, a doutrina dos batismos, no plural. Veja aí. Batismo. Agora veja aí outro texto que está em Efésios, capítulo, veja, 4, versículo 5, que fala um só batismo. Glória a Deus. Veja, ó, Hebreus 6:2, doutrina dos batismos, plural. Efésios 4:5, um só batismo. Ó, um só. Batismo. Singular. E agora? É batismos ou batismo?
todos os dois estão certos. Ó, batismo, um só. Ó, o nome é um. Veja, batismos no plural. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a doutrina dos batismos é um modelo como eu sou batizado em quem? Em Deus. O crente ele é batizado em Deus. Então, Paulo vai ensinar a doutrina dos batismos. Ó. Como assim? O batismo nas águas. Ó, nas águas. O batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo. Olha aqui, ó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Quem é que faz isso? O Filho. Ele batiza quem? O crente. Ó, ele batiza o crente. Então eu vejo que o Filho de Deus, ele quem batiza o crente. Com o Espírito Santo e com fogo. Agora o Espírito de Deus, ele tem também o papel de levar o crente a Cristo. Veja que o pastor, ele batiza nas águas, mas é o representante do Espírito Santo. Então o pastor batiza nas águas o crente, levando a Cristo, que é o corpo dele. Então o Espírito de Deus pelas águas, mediante o batismo, o pastor e o crente levando ao corpo de Cristo. Então as águas é o recipiente. Então a maneira de como o Espírito Santo também trabalha, levando o crente a Cristo. Porque o batismo nas águas, o representante do Espírito Santo é o pastor e leva o crente ao corpo de Cristo. E Jesus nos leva a imersão do Espírito Santo, porque somos batizados com o Espírito Santo, e também nos emerge no Pai. Então somos batizados no fogo. Glória a Deus. Veja, esta natureza da divindade, um só nome. Zacarias capítulo 14, versículo 9. Um será o seu nome, um só nome. Amém? Queridos amados irmãos, nós vamos fazer a nossa segunda parte desta aula e queremos que você participe da aula extra. Eu vou colocar aí também no comentário embaixo, certo? O nosso zap, ó, 991 28 12 60. Tem muita coisa para ser estudado. É uma matéria muito especial. Você não pode perder nenhuma aula. Então você pode adquirir todas as aulas deste trimestre, ok? Ajudando a manter este canal. Entre em contato conosco. Seja mais abençoado estudando a palavra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde. Amém.